Graça e paz a todos. Continuando nosso estudo bíblico devocional na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 13 a 16. Versículo 13. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Leiamos novamente o verso 13. Pai, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Descritos como pais ou amadurecidos na sua fé, estes crentes conhecem a Cristo que é desde o princípio. Eles tinham uma longa experiência com a sua fé e tinham um conhecimento compatível com a sua maturidade. Descrito como jovens, a palavra retrata a ação. Vencestes o maligno. Os cristãos precisam entender que estão em um campo de batalha e que estão combatendo constantemente contra as forças de Satanás. Ao derrotar os falsos ensinadores, eles tinham derrotado Satanás. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 2 Timóteo 2, 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Esta é a visão de Paulo de como Satanás entra nos falsos ensinos e ensinadores. O uso do tempo passado do verbo vencestes, como em vencestes o maligno, mostra uma batalha ganha, embora a guerra não termine antes que Jesus Cristo retorne. Por Cristo já ter derrotado Satanás, todos os cristãos podem entrar na batalha sabendo que estão no lado vencedor. Romanos 8, 31 a 39 diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios 6, 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ainda Colossenses 2:15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Todos estes textos, estas referências, mostram que nós estamos do lado do vencedor. Versículo 14. Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Este versículo repete a mensagem do versículo 13 aos pais e amplia a mensagem aos jovens. A sobreposição do conselho pode ser vista aqui, onde João escreveu aos filhos porque conheceram o Pai. A expressão refere-se ao conhecimento por experiência. Todos os cristãos devem ter um conhecimento pessoal de Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. De outra maneira, eles não podem ser crentes. Os crentes chamados pais, aqueles que são considerados maduros, conhecem Cristo, aquele que é desde o princípio. Eles compreenderam que Cristo é eterno e desta forma não são desviados pelos falsos ensinadores. Aos jovens, João escreveu que eles são fortes e a palavra de Deus está neles e repetiu que eles já venceram o maligno. Esta força não é o vigor físico natural dos jovens, mas o poder da palavra de Deus neles por meio do Espírito Santo. Versículo 15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Os crentes precisam amar a Deus, conforme o versículo 5, e amar a seus irmãos e irmãs em Cristo, conforme o verso 10. Mas não devem amar o mundo nem o que no mundo há. João estava escrevendo àqueles da igreja que tinham permanecido fiéis à sua fé. Eles tinham resistido aos falsos ensinos e tinham permanecido unidos e juntos com outros crentes. Mas João advertiu contra o perigo espiritual secreto que ainda podia ameaçá-los. O mundo, como é usado aqui, refere-se ao campo de influência de Satanás, o sistema inventado por aqueles que odeiam a Deus e a sua vontade. Os crentes devem amar as pessoas do mundo o suficiente para compartilhar a mensagem de Deus com elas, mas não devem amar o sistema moralmente corrupto que existe no mundo. Satanás controla este mundo mau. A sua palavra opõe-se à de Deus e de seus seguidores e tenta estes seguidores a se afastarem de Deus e se aproximarem do pecado, conforme Tiago 4:4, que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. João queria mostrar aos seus leitores que o esforço de amar tanto a Deus como ao mundo resultaria tão impossível quanto tentar combinar a luz e as trevas, conforme o versículo 5 do primeiro capítulo. Portanto, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Estas palavras não querem dizer que os crentes devem se isolar de qualquer contato com o mundo pecador, o que seria praticamente impossível, nem que devem evitar estoicamente qualquer coisa prazerosa. Elas querem dizer que quando o contato com o mundo pecador e os seus prazeres mundanos discorda especificamente da palavra de Deus, então os cristãos devem se afastar do mundo para obedecer a Deus. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. João advertiu aos seus leitores contra o amor ao mundo e tudo o que ele oferece, porque tudo o que há no mundo não é do Pai. Versículo 15. Jesus deixou esta diferença clara quando disse o mesmo. O mundo aqui, como no versículo 15, é o sistema iníquo presente, que é governado por Satanás e oposto a Deus. Este mundo rebelou-se e caiu no pecado. Nada no sistema deste mundo ama o Pai ou encontra sua origem no Pai. João classificou o que há no mundo em 3 categorias básicas. Estas 3 categorias são subjetivas, pois falam de atitudes do coração.
Os crentes podem parecer perfeitamente puros e serenos exteriormente, mas abrigar alguma ou todas estas atitudes no seu interior. João temia que isto pudesse acontecer, de modo que estava advertindo os crentes a refrearem estes desejos. Primeiro, a concupiscência da carne. Jesus falou sobre como o adultério começa não no ato em si, mas no desejo. Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Estas palavras retratam qualquer tipo de desejo, mas especialmente a mania por sexo. Sem dúvida, as pessoas da antiga Éfeso entendiam isto. As religiões pagãs da sua cidade glorificavam o sexo. Hoje, o mundo tem muitas semelhanças. O sexo, em todas as suas formas imorais e grotescas, é exibido nos filmes, na televisão, nas revistas e nas telas dos computadores. Isto desperta a natureza pecadora. Embora esta categoria pareça se referir principalmente ao desejo sexual, ela pode incluir qualquer tipo de desejos egoístas ou insaciáveis que tenham simplesmente o objetivo de satisfazer os apetites físicos de alguém que esteja em rebelião contra Deus. Segundo, a concupiscência dos olhos. Os pecados de desejar e acumular posses, curvando-se ao Deus do materialismo, poderiam ser enquadrados nesta categoria. Embora o sexo possa também ser incluído aqui, os olhos das pessoas podem desejar muitas coisas. Os crentes não devem ficar obcecados com o que vem. Terceiro, a soberba da vida, ou o orgulho pelas coisas da vida. Isto refere-se tanto à atitude interior quanto à vanglória exterior, devido a uma obsessão pela condição ou pelas posses de uma pessoa. Todas as três categorias mostram egoísmo e ambição. Contudo, estes pecados, tão sutis a ponto de nascerem quase desapercebidos no coração, tornam-se as tentações que levam às obras do pecado na vida das pessoas. Que Deus abençoe e até o próximo estudo.